Nós queremos ouvir. Vamos orar. Paizinho amado, aqui estamos diante de Ti, Pai, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, já ouvimos hinos maravilhosos, Senhor, mas queremos ouvir a Tua voz. Pai querido, aqui estou diante de Ti com meu coração, a mente aberta. Preciso, Senhor, ouvir mais da Tua voz, Senhor. Venha falar no nosso coração. Usa a Tua filha grandemente, Senhor, hoje aqui neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Glórias a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado nessa noite de estar juntamente com os amados aqui na ocasião dessa festividade do círculo de oração. Deus abençoe a cada uma das irmãs que ao longo deste ano todo esteve de joelhos buscando, intercedendo pela igreja do Senhor. Sou grata a Deus também pela serva do Senhor que nos recebeu ali na sua casa, pelas demais irmãs que estão aqui na retaguarda do círculo de oração, todos os obreiros, pastor que também nos recebeu. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quero louvar também a Deus pela vida da Julie e também do Ronan, que foram os anjos que o Senhor utilizou para nos trazer aqui até a cidade de Indaial, nossa primeira vez aqui nessa região. Sou de Minas Gerais, do sul de Minas, já estou há algum tempo aqui na região de Santa Catarina, ali no oeste catarinense, e nós estamos aqui nessa noite, como disse Paulo, para comunicarmos alguns dons espirituais. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 31. No final eu tenho um material ali do meu esposo. São dois tipos de materiais. Tem o CD com os hinos, com 10 hinos em playback. E também temos uma coletânea ali dos cantores da região, com mais uma Bíblia MP3. E se você quiser nos ajudar a abençoar o nosso ministério, no final você vai poder adquirir. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 4, livro de Atos dos Apóstolos, verso de número 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você diz amém por essa palavra? Amém. Vamos repetir então o tema das irmãs desse congresso de círculo de oração. Tendo eles orado, anunciavam a palavra de Deus. Tome o seu assento. Aleluia. Essa é uma igreja que ainda tem, aleluia, os evidenciais sinais da igreja primitiva. Já deu para ouvir aqui línguas estranhas, aleluia. Já vimos a movimentação, a evidência do Espírito Santo no meio da igreja. Amados e queridos, servas do Deus Altíssimo que estão reunidas aqui nesta noite, eu quero nessa ocasião trazer algo que Deus colocou no meu coração, dentro deste verso de número 31, falando sobre a oração e os efeitos que ela causou neste momento da igreja, aqui do capítulo de número 4. A palavra do Senhor diz que a oração aqui, ela produziu efeito no momento que foi, aleluia, realizada. E é nisso que eu quero me ater aqui nesta noite, e quem sabe até mesmo incentivar alguns momentos e alguns períodos a mais de oração na sua vida, na sua casa, dentro da sua família e no seio da igreja. Santos e santas do Senhor, nós vemos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Lucas. Lucas foi o companheiro, o moço que acompanhou Paulo dentro do seu ministério. E ele traz um relato
um apanhado aqui neste livro acerca das ações, acerca, aleluia, do ministério agora, não de discípulos, mas dos apóstolos, daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Durante os 4 evangelhos, enquanto Jesus estava, aleluia, no meio ali do povo de Israel, a palavra do Senhor diz que os discípulos eram apenas aprendizes. Eles vão então, no livro de Atos dos Apóstolos, colocar em prática aquilo que eles tiveram em teoria dentro dos 4 evangelhos que nós conhecemos. Podemos dizer então que o livro de Atos dos Apóstolos é o momento que Deus deixa para que a sua igreja haja, para que a sua igreja continue, para que a sua igreja continue testemunhando que Ele ainda é o mesmo e que Ele não mudou. Eu acredito nessa noite que a forma de buscar foi mudada. Eu acredito que a nossa oração pode ter sido mudada, mas eu creio, aleluia, que o nosso Deus é o mesmo, Ele continua o mesmo, Ele é sempre o mesmo, e Ele vai fazer o mesmo aqui se nós utilizarmos das mesmas ferramentas e da mesma forma, aleluia, de oração que a igreja primitiva, a igreja dos discípulos, dos apóstolos, que o Senhor assim preparou. Nós vamos ver que no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas faz um relato, e esse relato tem um endereço. Este relato, esta carta, esta missiva, este livro, ele tem um endereço certo. Ele vai, aleluia, para um conhecido chamado Teófilo, um novo convertido que se interessa, aleluia, pelos acontecimentos que o nosso mestre executou aqui na terra. Então Lucas forma um apanhado e ele envia esta carta, e dentro deste relato ele vai mostrar, aleluia, para Teófilo o valor da oração, o valor da comunhão com Deus, o valor, o privilégio que eu e você temos aqui nessa noite, e na maioria das vezes nós não aproveitamos. Saiba que oração é privilégio. Saiba, aleluia, que nesta noite você está sendo convidado, não, aleluia, por um líder governamental aqui dessa terra, mas pelo governador supremo do universo, adentrar na sua presença e ter uma conferência particular com Ele a qualquer hora do dia ou da noite. Se você, só um exemplo, nessa noite precisasse falar com o prefeito desta cidade, e você precisasse entrar até o gabinete dele, coisa de última hora, podemos dizer que fosse um caso de vida ou morte, eu quero ter a infeliz notícia de dizer para você que possivelmente você iria morrer. O caso seria fatal, porque antes de tudo você teria que marcar uma hora com ele, e assim mesmo, se você não for uma pessoa de muita influência, no máximo quem ia te receber era o assessor dele. Mas nessa noite nós temos o privilégio, aleluia, de chegar até o trono da glória de Deus. E você não vai falar com um anjo, o teu negócio não vai ser com um arcanjo, primeiro-ministro de longe, o teu negócio vai ser direto com ele. Então entenda, aleluia, o privilégio que você está tendo, que eu estou tendo, durante a nossa caminhada espiritual aqui nessa terra. Então Lucas tem essa direção, essa diretriz. Ele quer deixar evidente, aleluia, que o evangelho não é história de carochinha. Ele quer deixar bem claro para, aleluia, Teófilo, que o evangelho
de ter uma experiência e também fazer parte dessa experiência. Aqui no capítulo de número 1, logo no verso de número 8, ele vai falar da promessa que foi feita. No capítulo de número 2, ele vai falar da promessa que foi cumprida, da descida do Espírito Santo sobre aqueles que ficaram no cenáculo esperando pela promessa do Pai. E nessa noite eu tenho uma notícia para dar direto do trono para você. Se Deus te fez uma promessa, fique na região da promessa. Aleluia. Se a promessa foi feita em Jerusalém, não vá para Emaús. Se a promessa foi feita para Jerusalém, aleluia, não vá para Samaria. Se a promessa foi feita em Jerusalém, fique na região da promessa. Por quê? Porque Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. E a palavra do Senhor que diz que no capítulo 2, de número 2, todos vão receber a promessa. Aqueles que estão reunidos, aleluia, no cenáculo, serão cheios do Espírito Santo. Agora venha, aleluia, e medite comigo. Se no capítulo de número 2 eles são cheios e eles começam a exercer aquilo que eles tinham recebido em prática lá atrás, eu quero falar para você uma coisa: tem muita gente vivendo, aleluia, um evangelho de teoria, um evangelho, aleluia, de ouvir falar. Você ainda não tem experiências com Deus, mas nessa noite eu quero falar para você que o Espírito Santo ainda continua no meio da igreja. E nessa noite você pode ter, aleluia, um envolvimento espiritual especial com Ele. E você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será a mesma. Você vai respirar a glória de Deus. Você vai transpirar a graça de Deus. Você vai, aleluia, transbordar, aleluia, promessas de Deus na sua vida. Capítulo de número 2. No capítulo de número 3, o que Pedro e João recebem, o que os apóstolos recebem lá no cenáculo, eles vão ter uma experiência. E essa experiência é na hora da oração. Agora você vai dar um toque em quem está do teu lado e vai dizer para ele, vai dizer para ela: você tem uma hora para oração, você tem um momento particular com Deus. Aleluia. Se prepare para uma experiência. Pergunte para ele, pergunte para ela: você tem uma hora de oração? Você tem um momento particular com ele? A palavra do Senhor diz que é no momento, é na hora da oração, é na hora que ele sobe, porque quem ora só sobe, pastor. A gente pensa que quem ora desce, quem ora não desce, quem ora sobe. Aqui humanamente você desce nos joelhos, aleluia, mas espiritualmente você sobe no conceito com Deus. Quantos crentes aqui estão subindo? Quantos crentes aqui estão subindo? Diga para ele, diga para ela: se você ainda não subiu, comece a subir no conceito com Deus. A palavra do Senhor diz que eles sobem. É hora da oração, é a hora nona. Eles vão para o templo, eles vão para casa. E todas as vezes que a gente vai para a oração, existe alguém necessitado no meio do caminho. Fala para quem está do teu lado: a tua oração passa por alguém carente pelo caminho. A nossa oração, aleluia, ela tem a capacidade de ir até aqueles que são necessitados. Quando você ora na sua casa, aleluia, a sua oração, ela tem o efeito de buscar, de movimentar. Cada vez que você apresenta uma vida, uma causa, uma pessoa, é como se a oração fosse lá onde essa pessoa estava naquele exato momento. E
Irmã Jocélia, foi um acidente de percurso na vida espiritual de alguém da minha família. Quem sabe alguém parou, quem sabe alguém desistiu do evangelho. Eu não sei o que aconteceu, parece que esse casamento não deu certo. Houve um momento em que houve um acidente de percurso, mas eu quero falar que Deus tem um propósito em tudo. Porque isso que você pensa que pode ser um acidente, pode ser um impedimento, que foi um momento que Pedro e João tiveram que parar o seu objetivo ali naquele rapaz que estava sentado à porta do templo. A Bíblia diz que ele mendigava, ele era coxo. A palavra do Senhor diz que muitos ali estavam à volta e viram aquele rapaz sempre mendigando. Coitado daquele paralítico à porta do templo. Mas quando Pedro e João param e atendem, auxiliam, porque orar é pegar nas mãos e é levantar. A oração é uma alavanca, é ações. Você quer ver Deus levantar mais alguém aqui nessa noite? Começa a orar por ele. Começa a orar por ela. Você quer ver mais alguém louvando aqui nessa noite? Começa a ajudar ele na oração. Começa a ajudar ele no louvor. Você quer ver Deus levantar mais pregadores dentro da igreja, mais ministros, mais obreiros, mais diáconos? Você quer ver Deus salvar de uma forma aqui, aleluia, realmente de uma grande colheita? É só você começar a ajudar através da oração. Vem que eu te ajudo. Vem que eu te ajudo. Fala para quem está do teu lado, dá a mão para ele, dá a mão para ela. Eu vou te ajudar na oração. 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 Eu vou lhe ajudar na oração. Ajude nesta noite alguém, aleluia, a se levantar através da tua oração. A palavra do Senhor diz que aquela atitude daqueles dois apóstolos vai gerar para eles uma nova experiência. Porque uma coisa é você ver o mestre chegar e mandar um paralítico ali. Coisa linda. Mas coisa mais linda ainda, que vai dar um batimento cardíaco acelerado, vai dar um ataque cardíaco, quase provocar um infarto, é você chegar no paralítico e falar: levanta e anda, e o paralítico se levanta. Fala para quem está do teu lado, você tem que experimentar o sabor da unção de Deus. A palavra do Senhor diz então que eles vão ter uma experiência. Quem sabe se eles tivessem alguma moeda, quando aquele paralítico parasse e pedisse ajuda, quem sabe eles iam enfiar a mão no bolso, porque crente tem o coração mole. O cristão verdadeiro, genuíno, ele tem o coração mole, ele enfia a mão no bolso, tirar tudo que tinha e colocar nas mãos do paralítico. Mas Deus, às vezes, ele fecha as portas e a gente não entende por quê. Tem tudo para dar certo, mas dá errado. Tem tudo para decolar, pastor, mas não sai do chão. Tem tudo para virar, tem tudo para ser uma bênção, mas está lá no pó. Nessa noite Deus está dizendo: é Ele que está no controle, é Ele que está no controle. Você está pensando que é coisa do capeta. O capeta está longe dessa história. A tua história é Deus
deixei a bolsa em casa. Mas tem uma coisa que a gente não deixou em casa, que a gente trouxe para a oração. É verdade, o que você trouxe? O que é isso? Já esqueceu, João? Ele falou: ide, curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, de graça recebeste, de graça dai. A gente tem unção, a gente tem autoridade. E depois, a gente não começou a orar hoje. Fala para quem está do teu lado: oração é uma história. Comece hoje a sua. Comece hoje a sua. Oh, aleluia! Então vai. Fala aí você. Não, fala você. Pode deixar que eu falo. Segura aí na mão dele. Eu pego na outra. Não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho agora, receba. 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 Em nome de Jesus, levanta. Oh, glória a Deus, você ainda tem. Ainda que esteja lá na canela, mas você ainda tem um pouco de fé nessa noite para ver Deus mudar uma história. Ainda que esteja no fundo do poço, mas você ainda tem, aleluia, a autoridade de Deus para dizer: levanta e começa uma nova história no nome do Senhor Jesus. Só que a gente tem que entender uma coisa: a partir do momento que nós temos uma experiência com Deus e os milagres começam a acontecer, com certeza quem está na nossa volta, que nem estava percebendo que você passava todo dia, a hora da oração, vai começar a focalizar na tua vida. Aquela multidão que estava em volta, que não via nada, quando o milagre aconteceu, opa, se voltaram os olhos para Pedro e João. Fala para quem está do teu lado: a oração nos faz alvo. Começou a orar? Se prepare, você vai se tornar um alvo. Primeiro alvo que você se tornará, você vai se tornar um alvo do mundo. Porque as pessoas dessa humanidade estão esperando a resposta para as suas necessidades. E a partir do momento que eles olharem para você e ver que você, aleluia, é um gerador de milagres, você será alvo, aleluia, das pessoas que estão à sua volta. Se prepare para não dormir mais de noite. Fala para quem está do teu lado: se prepara, está orando? Se prepara para não dormir mais de noite. Quem é de oração sabe. Pegue a sua, né, irmã? 2 horas da manhã, o telefone toca. 3 horas da manhã, alguém bate na porta. Pastor, pastora, missionária, irmã. Aleluia, nessa noite Deus está dizendo: se você começar a orar, você vai se tornar um alvo para aqueles que têm necessidades. Aleluia. Segundo alvo que você vai se tornar, você se tornar um alvo para o inferno. Até então, você subia e descia, Satanás, os seus demônios não davam nem bola. Está na prova, perseguido, não pode sair direito de casa, desempregado, risco de vida. Eu vim para lá, mas quando o milagre acontecer, cadê? Quem são esses homens que estão movimentando o reino do Espírito? Quem são esses homens? Você está orando, se prepare. Você vai se tornar alvo, aleluia, do inimigo. Aí a gente não entende, a gente pensa assim, parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas pioram. Não é assim? Se orar, pastor, melhorasse as coisas, talvez tivesse alguém aqui que ia até começar a orar um pouco mais. Mas a oração, para quem ora, parece que as coisas pioram. Mas esse é o efeito de mexer com o ninho do capiroto, com o ninho do capeta. Se lá na tua casa tem uma caixa, né? O mineiro diz que é uma casa de
acontece? Enquanto você não terminar de tirar aquilo dali, você não pode parar. Fala para quem está do teu lado, não pare de orar. A coisa ficou feia? Não pare de orar. Se está ficando feia, vai ficar melhor. A palavra do Senhor diz que por causa desse milagre, a atenção de Pedro e João, eles vão chamar a atenção da multidão que está do lado da sua volta, vai chamar a atenção do sinédrio, os maiorais da liderança dos judeus vão chamar ele, vão colocar eles contra a parede, vão dizer: olha, não pregue nesse nome, não faça milagre nesse nome, não utiliza mais desse nome, não fala mais desse nome, mas fala para quem está do teu lado, aleluia, importa agradar a Deus. Quanto mais diziam não falam nesse nome, mais a gente fala nesse nome. Quanto mais querem calar a boca da igreja, mais o nome do Senhor será propagado. Aleluia, porque Ele ainda continua o mesmo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. A palavra do Senhor diz então que quando eles estão sendo pressionados, sendo inibidos, coagidos para não pregar esse nome, a palavra do Senhor diz que eles vão apanhar por causa do Evangelho, eles vão sofrer perseguição por causa do Evangelho, mas eles vão julgar que tudo aquilo que eles estão passando não pode se comparar com aquilo que virá no porvir. Porque o que nós recebemos, o privilégio que nós temos de comparecer diante da presença de Deus, tem um preço. E muitas vezes o preço é você ser perseguido, é você não ser entendido, é você ficar isolado, é você ficar na prova, você ficar sozinho. Porque tudo isso vai gerar em nós uma experiência. Fala para quem está do teu lado. A primeira experiência foram dos apóstolos. Fala para quem está do teu lado. Eu quero que você me ajude a pregar, você não cochilar aqui nessa noite. A primeira experiência foram dos apóstolos. Fala para quem está do teu lado. Mas a segunda experiência vai ser da igreja. Quando a gente chega aqui no capítulo de número 4, no verso de número 31, a palavra do Senhor diz que a partir do versículo 24, eles chegam, comunicam à igreja tudo que aconteceu, que eles viram o milagre acontecer, eles viram o paralítico se levantar, através da ministração deles, que eles foram impedidos de propagar o nome do Senhor. Então, em comum acordo ali, eles se reúnem e a igreja vai experimentar a experiência do verso de número 31. Eles têm um objetivo naquela reunião e naquela oração. O objetivo que eles tinham naquela oração é que a palavra de Deus pudesse ser pregada. Eles queriam que Deus lhes desse ousadia para ministrar a palavra, para pregar a palavra. Porque muitas vezes a gente fica intimidado. Muitas vezes a gente passa perto de alguém, próximo de alguém que precisa receber uma mensagem do Evangelho. O Espírito Santo até dá um cutucão na gente. Fala do meu amor, dá um folheto, convida para vir na igreja. E a gente fica intimidado. A gente fala: ah, Senhor, talvez outro dia, eu estou com pressa. A gente tem sempre uma desculpa para Deus. E a gente passa de largo. Às vezes a gente fica intimidado. Tem pessoas da nossa família, da nossa casa, que a gente tem tanta intimidade com eles que a gente perde a liberdade de falar do Evangelho, porque você sabe que a pessoa não aceita. Então eles vão fazer uma reunião, uma santa convocação, e eles vão levantar um clamor. E a igreja vai ter uma experiência. Eu falei, a primeira experiência foi dos apóstolos. Mas quando a igreja se reuniu e começou a clamar, eles vão ter uma experiência própria.
E nessa noite eu quero começar aqui a mensagem que o Senhor me deu. Quero ser rápido, mas o que o Senhor me deu é aqui que começa. O que a oração gera em nós. A oração é como se fosse uma produtora, uma geradora. Ela produz em nós alguma coisa. E por isso a necessidade de nós termos um momento de oração, de intimidade com Deus. Se você não tirar um período, se você não tirar um momento, se você não tirar uma hora de intimidade, de um particular com Deus, você nunca vai experimentar o que a igreja aqui no verso de número 31 experimentou. Porque a oração, ela é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Quando você ora, você fala com Ele. E quando você lê a Bíblia, Ele fala com você. Isso se chama-se comunicação, diálogo. Então muitas vezes a pessoa falou: eu não vou orar porque Deus não está falando comigo. É porque você não está lendo a Bíblia. Porque se você orar e ler a Bíblia, o que vai acontecer? Deus vai falar com você. Se você lê a Bíblia e não ora, você vai falar: Deus não me escuta, Deus não me ouve mais. Por quê? Porque você não está orando. E a primeira coisa que a oração ela produz em nós é movimento. Quem não ora está parado. Fala para quem está do teu lado: você está orando? Deus quer produzir movimento na sua vida. Você vai ver que quando a igreja orou, o efeito foi o quê? Uma movimentação. A Bíblia diz que aonde eles estavam se movimentou, a terra tremeu, os alicerces se abalaram. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, aleluia, alguma coisa se movimenta no reino do Espírito. A Bíblia fala, relata sobre Daniel. Eu acho que esse é o melhor exemplo aqui nessa noite. Que ele estava numa questão sobre o tempo de volta do cativeiro do povo de Deus para a sua terra. E pelas cartas, pelos livros que ele lê, ele vê que o tempo já está chegando, eram 70 anos. E ele quer uma resposta da parte de Deus. E ele vai para 21 dias de propósito. Nesses 21 dias, o propósito dele é a resposta. E a oração de Daniel vai produzir um movimento nas regiões do Espírito. A Bíblia diz que por causa da oração dele, o primeiro anjo a ser movimentado, aleluia, é o anjo Gabriel. É aquele que tem a resposta, é aquele que tem a mensagem. Aleluia. Ele começa a orar e lá o céu começa a ver um movimento. Imagine nessa noite você contemplando a movimentação do céu. Você está orando e eu imagino anjos se movimentando, anjos pegando a resposta da parte de Deus e já estão a postos, aleluia, só na ordem do nosso Supremo Criador para descer com a sua resposta. Mas a Bíblia diz que o mundo espiritual existe uma batalha, existe uma zona de guerrilha onde as hostes demoníacas, as hostes da maldade, eles se colocam ali como uma barreira. E a Bíblia diz que Gabriel, ele vai ser preso. Ele sai no primeiro dia, mas ele vai ficar preso por 21 dias. E a resposta não chega. Mas Daniel não para de orar. Fala para quem está do teu lado: continua orando. Gente, se uma oração movimenta um anjo do céu. Lembra da oração de Ezequias? Aleluia. Quando ele apresenta as cartas, porque o rei, aleluia, Senaqueribe quer invadir a cidade de Judá. A palavra
céu a favor de Daniel. Aleluia. Fala para quem está do teu lado, se o primeiro anjo ainda não chegou com a resposta, fica firme na oração, que tá vindo um aí com uma espada. No 21º dia, quando Daniel está terminando o seu propósito, a palavra do Senhor diz então que Gabriel chega. Ele falou: olha, eu estava vindo, mas o rei da Pérsia, o rei da Média se ajuntaram para me prender nas regiões. Eu não pude chegar aqui, mas você continuou orando, e o Senhor mandou então Miguel. E quando Miguel chegou, não teve para ninguém. E eu estou aqui nessa noite para te dar resposta, Daniel. Então nessa noite, meu querido, minha querida, Deus está se movimentando. O céu está se movimentando pelas tuas orações. O céu está se movimentando com as tuas petições. A igreja ainda é a igreja que movimenta. Nessa noite Deus está dizendo: continua mais um pouco, que você vai ver a movimentação que eu vou fazer na tua situação. Primeira coisa que a oração produz em nós, e produz para nós, é um movimento. Aleluia. Segunda coisa que a oração produz, ela gera na nossa vida, é uma experiência. Fala para quem está do teu lado, a oração vai gerar em você uma experiência. Tem tantas pessoas que ainda não experimentaram uma experiência com Deus. Pessoas que estão há 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, mas ainda não tiveram uma experiência, porque não oram, porque ainda não dobraram o joelho. A gente pensa que Deus, aleluia, Ele tem simplesmente um esquadrão de elite, alguns, mas o projeto de Deus é que todos nós, a igreja dele, sejamos um esquadrão de elite. Irmã Josélia, mas por que uns se destacam? Porque existem uns que oram mais do que os outros. Existem uns, aleluia, que deixam tudo de lado para ter uma experiência a mais com o Senhor. Eu quero falar para você nesta noite que Deus está no trono e Ele está esperando que você venha até Ele no momento de oração, para Ele te dar uma experiência que vai mudar a tua história. Fala para quem está do teu lado. A oração vai te dar uma experiência. Quantos de nós ainda não temos experiências de cura, de libertação, de transformação, de salvação de almas, de mudança de situações? Mas nessa noite você vai orar e Deus vai te dar essa experiência. A terceira coisa, já estou terminando, que a oração ela vai produzir em nós, aleluia, é a operação de milagres. A oração ela nos coloca dentro do trono, junto do trono do Senhor. Comparecemos diante do trono dele todas as vezes que nós oramos. E isso vai gerar em nós uma ousadia, uma confiança. E no momento da adversidade, você não vai pensar duas vezes. Você vai colocar a mão e vai esperar pelo milagre. Fala, a tua oração vai gerar milagres. Se não gerou ainda, vai gerar milagres. Se a tua oração ainda não gerou milagres, ela vai ser geradora de milagres. Aleluia. Lembra-te de Ana, a oração dela gerou milagre. O milagre foi na vida dela mesmo. Eu quero profetizar que hoje Deus vai te levar para a oração que vai gerar milagres dentro da tua casa, dentro da tua família, no meio da tua empresa, junto da tua parentela. Deus vai
já recolheu há algum tempo. Ele trabalhava com pedras, com bloco, ele passava o dia todo. Essas pedras que tem nas ruas aqui é muito comum lá na nossa região. E ele cortava paralelepípedo e trabalhava o dia todo com pedra. Ele trabalhava 8 horas cortando pedra, quando ele não estava trabalhando em bloco de 200, 300 até 500 toneladas. E um dia ele falou algo para mim que moveu dentro de mim. Ele disse assim: minha filha, é mais fácil trabalhar 8 horas quebrando pedra do que orar 1 hora de joelhos. A oração produz em nós estrutura para alcançar aquilo que nós precisamos. Eu quero que nessa noite você seja mais alguém de oração, que vai mudar uma situação e vai mudar uma história. Vai mudar muitas histórias. A oração tem que fazer efeito na sua vida. Eu estava vendo o testemunho, já estou terminando, do pastor David Young Cho. Ele é o pastor da maior igreja das Assembleias de Deus na Coreia. E ele fez uma revelação ali que me deu um entendimento, porque Deus prosperou tanto o ministério daquele homem. Ele tem um corpo de obreiros de mais ou menos 26 mil obreiros. Pelo menos tinha algum tempo atrás. Deve ter, isso é uma estatística de uns 10 anos atrás. Ele disse que ele nunca começa o dia dele sem pelo menos orar 5 horas. Porque antes de iniciar o dia dele, ele quer a direção de Deus para aquilo que ele vai realizar naquele dia. Se nós nem orássemos às 5 horas, mas que orássemos apenas 2 horas por dia, antes de começarmos esse corre-corre, muitas histórias aqui iam terminar diferente. Iam estar diferente do que estão hoje. Feche os seus olhos. Aleluia. Eu quero que você clame nessa noite por uma capacitação do Espírito sobre a tua vida para a oração. Porque o que está faltando hoje para a nossa vida não é dinheiro. O que está faltando na nossa vida não é oportunidade. O que está faltando na nossa casa não é segurança, não é bens materiais. O que está faltando para nós não é emprego, não é uma empresa de sucesso. O que está faltando para nós é oração. Porque a partir do momento que nós aprendermos a orar, todas essas coisas, aleluia, vão ser alcançadas na sua vida, na sua casa, na sua vida. Querido e soberano Pai, nessa noite nós te adoramos. Eu te louvo aqui por pessoas, Pai, que estão clamando por mais um tempo de oração. Prepara esses joelhos, Senhor Deus, para se dobrarem diante de Ti e só se levantarem, Pai, quando a resposta do céu chegar até a sua mão, a sua casa, a sua família, o seu endereço. Enquanto a providência, Senhor Deus, não chegar, nos dá graça para continuar, Senhor Deus, de joelhos. Toma cada vida aqui nessa noite, batiza mais alguém com o Espírito Santo, enche mais alguém com o Espírito Santo, levanta mais alguém, Pai, com dons ministeriais. Coloca, Senhor, deve Assuri anda Ramanagashai, uma experiência nessa noite de conquista, de vitória, de mudança, de transformação, de restauração, de libertação, de cura, aleluia, na nossa vida. Começa, Senhor, começa com a vai, Pai Celestial, trazendo para o nosso meio um tempo de oração, um tempo de experiências, Pai, do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, Senhor Deus, nessa noite, e desde já Te agradecemos em nome do Senhor. Antes de passar o microfone, eu queria ver se tem alguém aqui no nosso meio que está parado, alguém que, quem sabe, desanimou de orar, de buscar, se esfriou, deixou de vir à igreja, ou quem sabe você ainda não tomou uma decisão
de entregar sua vida para o Senhor. Eu queria te convidar nessa noite a vir aqui na frente, nós vamos estar orando. Eu quero ministrar sobre a tua vida uma restauração, libertação, cura. Você vai sair daqui diferente. Venha para frente, enquanto o grupo vai louvando o Senhor, você tem a liberdade. A minha rede amar, pra reduzir das águas, eu quero amar. Eu tenho vida de adorador. Oh, aleluia. Pode vir. Eu quero amar. Você desanimou por algum motivo. Eu vou lançar a minha rede amar, Mas você, pra reduzir das águas, ninguém me ajudou em oração. quero amar. O Senhor está dizendo, vem para frente. Vida de adorador.